Olá, boa noite. Te convido para nós aquietarmos o coração nesse instante e iniciarmos a leitura da carta de Paulo aos Tessalonicenses no capítulo 3. E eu quero te convocar nesse instante É uma convocação, não é nenhum convite não. É urgente que as pessoas conheçam Jesus. Porque muitos estão criticando de longe porque relacionam Deus com religião e acham que Deus é igualzinho à religião e não é. Conquanto a religião fale de Deus, Deus não a criou. E muitos põem a religião e põem Deus dentro do mesmo embrulho e acham que é a mesma coisa e jogam para lá. Não, a gente precisa ler Jesus para imitar Jesus, para sermos curados. O mundo precisa ouvir falar de Jesus urgentemente. E eu te convido para isso agora. A terra nunca precisou tanto conhecer o amor de Deus através de Jesus Cristo. Então, por favor, convide a sua família nesse instante. Abra a sua Bíblia, divulgue isso, seus amigos, né? Mostrem para eles a necessidade que nós temos de conhecer o mundo, ver a existência a partir do olhar de Jesus. É preciso a gente fazer isso nesses dias. Principalmente nesses dias que o mundo se afunila. Os dias estão ficando maus. Dias em que são incertos. A iminência de Jesus é rápida. O mal prospera na terra. Então, eu te convido a voltar para Jesus e ler a palavra de Deus conosco. E se inscreva no nosso canal, divulgue. E vamos fazer essa prática da palavra de Deus diária na leitura. Capítulo 3. Na verdade, nós vamos iniciar o capítulo 3, mas é uma sequência. Não tem capítulos e versículos na Bíblia original, né? No verso 17, Paulo diz que ele ficou orfanado da presença dos irmãos em Tessalônica por um período de tempo, em função de que ele saiu dali fugido, a perseguição. Os judeus, as autoridades políticas da época, os líderes, né, daquela cidade, foram atrás de Paulo e perseguiram. Paulo deixa os irmãos ali, mas ele sai dali. E Paulo nesse instante está em Corinto, se sentindo um pouco só. E ele fala dessa dificuldade dele e da alegria que ele tem de saber que os irmãos estavam bem. Então vamos lá, por favor. Capítulo 3 da primeira carta aos Tessalonicenses. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, o zelo por vocês, a distância, vocês são recém-criados, recém-construídos no Evangelho e na fé. Então eu estou preocupado com vocês e eu estou colocando a palavra preocupado no sentido de que aquilo era o que mais brotava do coração de Paulo, era o cuidado com as igrejas, com aqueles irmãos que ele mesmo gerou pela fé, né? Pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Aqui Paulo fala sozinhos em Atenas, como se tivesse mais gente com ele. E de fato, possivelmente tinha. Principalmente Lucas, o médico, caminhou, ele faz a narrativa toda desses textos, né? Mas ele está usando um recurso um pouco literário, porque lá em Atos 17, quando Paulo sai de Tessalônica fugido, o texto vai dizer isso, que ele sai de lá fugido, né? Os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. E diz o verso 14, então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordens a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele, voltasse lá para ter com Paulo. Então aqui é o momento em que Timóteo e Silas traz notícias dos irmãos de Tessalônica até Paulo, que está em Corinto. Então é assim que ele está dizendo. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Então ele envia Timóteo. Timóteo era o termo usado aqui, é um companheiro de jornada de serviço.
Então Paulo envia, e ele diz que ele preferiu, pareceu-nos bem, ficar sozinhos em Atenas. E é importante a gente destacar isso, porque a gente olha para os homens de Deus e pensa que eles não tinham os momentos de dores, eles tinham. Aqui é um momento que Paulo está em Atenas, cercado da religiosidade da cidade de Atenas, deuses para todos os gostos, uma opressão muito forte, e Paulo se sente só. Aí ele diz: eu prefiro ficar aqui só, mandando Timóteo até vocês, para ele trazer notícias daí para mim. Então olha como o amor desse homem. Então, e olha como que a gente precisa no dia a dia da gente de companheiros. Paulo poderia ter pedido a Deus um anjo, descer um anjo do céu, encher de luz o lugar dele, tirar a solidão dele e confortá-lo e consolá-lo em tudo. Não, gente, essas coisas, o anjo é você, sou eu. No processo, quando a gente se sente só, a gente precisa de gente para compartilhar, para conversar. É assim que acontece, a gente precisa disso. Líderes que pregam o evangelho não são super-homens. É gente como a gente. E precisa desse apoio. Por isso que muitos chegam ao ponto de suicídios. Se deprimem, se desgostam, se afastam. Paulo aqui está se mostrando para nós que a graça de Deus, ela se manifesta assim. Então tem horas que não precisa vir anjo do céu, não. É uma visita de um irmão, um abraço, uma aperto de mão, uma conversa, uma oração. E isso restaura a alma da gente e alivia aquele momento de solidão. Ele prefere então ficar sozinho ali e envia Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Então ele manda Timóteo com um propósito. Ele deixou ali um povo em construção, casas pelo caminho sendo erguidas. A vida de muitos estava sendo construídas no Evangelho de Cristo, no Evangelho, a base era o Evangelho de Jesus. E Paulo está usando a palavra aqui, confirmar-vos, em algumas Bíblias encorajar. É encorajar os irmãos, ou seja, a palavra grega para isso aqui é uma escória de construção. É colocar uma escória para que a construção não caia, para que os irmãos não retrocedam, não machuquem, não tenham perdas e não desistam do Evangelho em função das tribulações que eles estavam vivendo, para que não haja aquela inquietação, aquele medo, aquele pânico. Nós estamos perseguidos, nós vamos morrer, estão nos prendendo. Então Paulo vai lá, Timóteo, consola os irmãos, encoraja os irmãos, põe uma escória lá, para que eles não caiam, eles não se sucumbem, não voltem atrás, porque tribulação, Paulo está dizendo, todos nós temos. E eu quero mais uma vez dizer isso para você, nós habitamos um mundo caído, nós somos seres caídos. Lembra que Jesus disse, olha, eu venci o mundo, ou seja, eu entrei na existência, estou saindo da existência, venci o processo todo e estou deixando-vos a paz. E não se preocupe, não desanime, porque no mundo, na existência, a gente passa por aflições, tribulações. Mas tenha os olhos na cruz, na vitória cabal de Jesus em Cristo, e nós venceremos, é o que ele está dizendo. E mais ainda, amados, Paulo está dizendo que ele foi chamado para isso. Ele foi designado por Deus para isso. Deus o chamou com esse ministério de pregar aos gentios e ganhar gente para Jesus. Pois, verso 4, pois quando ainda estávamos convosco aí em Tessalônica, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. E por que Paulo predisse? Ué, era normal? O cara que vem pregando o evangelho como Jesus, Senhor dos céus e da terra, que vem pregando o amor, que vem pregando a graça, a salvação pela fé, no mundo, onde a política tinha um César, um senhor César, é lógico aí, surgiu outro senhor, iam ser perseguidos. Onde se pregava a graça em Jesus, a ressurreição em Jesus,
É lógico, as religiões da época, o misticismo, o paganismo greco-romano ia cair em cima de Paulo. Os judeus, então, foram os que mais perseguiram, porque já não faziam mais circuncisão. Então Paulo já sabia que de canto em canto ele seria perseguido. Amados. E ele disse para os irmãos, vamos sair, de fato aconteceu. Ele saiu de lá perseguido. A casa de Jason que o diga, né? O amigo dele foi preso e teve que pagar fiança para sair de lá. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Aí eu estou mandando Timóteo aí para confirmar vocês, organizar tudo na alma de vocês, no coração de vocês, tirar as dúvidas, reparar a fé de vocês, trabalhar, burilar, cristalizar a fé de vocês, como eu e vocês estamos sendo trabalhados pela palavra todo dia. Melhoramos na questão emocional, melhoramos na questão psicológica, melhoramos no social, nas relações, melhoramos espiritualmente nas orações, na palavra, e melhoramos nas relações com os humanos em função do amor. Nós estamos sendo aperfeiçoados todos os dias. E Paulo tem uma preocupação, é de que o tentador, aquele que vem tentar roubar a semente do coração, ele não nos tente, não nos faça cair, retroceder. O tentador aqui é um outro nome dado a Satanás, a antiga serpente, o dragão, o diabolos, o inimigo maligno. Ele é que seduz, que tenta, que ludibria, que engana. São palavras parecidas da mesma origem. Esse tentador, Paulo está dizendo, não tenha medo. Ele tentou barrar o meu caminho 2 vezes até chegar até vocês. Mas não tem problema não. Ele tenta, ele conspira, porque ele é um ser que existe e sabe que existe. Ele tem desígnios, eu não posso ignorar o mal, os desígnios de Satanás. Paulo está dizendo para os irmãos, não ignore, igreja. Não ignore, irmãos. É fato, o mal está aí. E esse mundo é patrocinado por ele. Alimenta o maligno, que constrói as pessoas no ciclo de morte. E Deus nos resgatou de lá. Então é óbvio que nós seremos perseguidos. Agora, vai ter neuro? Paulo tinha medo de obra de macumba, de despacho, de não sei o quê? Não. Paulo estava cheio de Jesus. Paulo não estava de banho de sal grosso, não. De ganhar passes, de fazer isso. Não, Paulo sabia quem ele era. Paulo sabia de tudo. O mundo acabou na cruz. Jesus deu o brado final e consumou tudo e venceu por nós. E porque Jesus venceu o cão por nós na cruz, nós podemos vencer a cada dia e continuar sem neuro, amados. Não tenha medo de nada, nem de mal olhado, nem de nada. Anda com Jesus altaneiramente. Pode vir o que for, para acender o que for contra mim, que não tem problema. Eu sei que eu tenho um Deus que me guarda. E eu não estou aqui confiado em pulseira, ligado de peão, em símbolozinho. Não, carrego nada disso. Eu sei que o meu Deus me habita aqui. Carrega essa confiança que Paulo está tendo aqui. Agora, verso 6. Porém, com o regresso de Timóteo daí, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, sabendo que vocês estão bem em fé e amando uns aos outros, se tornando imitadores de Jesus, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também, aliás, querendo ver a vós outros. Verso 7, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Aleluia. Amados, uma boa notícia. Não tem coisa melhor para um pai saber que um filho está bom. Isso é consolo, é graça. Quando a notícia chega através de Timóteo e de Silas que eles estavam bem, aquele é um bálsamo para Paulo. Paulo sabia, mas disso. Então observe que esses homens aqui de Deus, eles tinham os momentos difíceis dele, e ele está dizendo, Deus nos consola.
A presença, a notícia é bom demais, amados. É por isso que o Espírito de Deus é o Consolador. Que em momentos de angústias, meu e seu, é esse Espírito que vem sobre nós e nos consola para além da necessidade, dos momentos de perda. E aqui Paulo estava temeroso de que todo aquele trabalho dele ali em Tessalônica, as prisões, se tornasse algo em vão. Não se tornou. Deu muitos frutos naquela cidade e isso consolou o coração de Paulo. Verso 9: pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando dia e noite com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé, as debilidades dos fracos? Que gratidão eu tenho para oferecer a Deus? Qual é a minha glória diante de Deus se não essa? De saber que vocês estão bem, de me alegrar e falar, Deus, que alegria, eu quero dar graças ao Senhor pelos irmãos, Pai, eles estão bem no amor, na fé, Deus. Que bom, Deus, eu agradeço porque Timóteo foi lá e reparou a fé deles, corrigiu os erros deles em relação ao Evangelho, em relação a Jesus. Os erros que eles estavam tendo com relação aos mortos que iam morrendo, porque eles achavam que morreu, acabou, caiu na sepultura, e como é que fala? Como é que acontece? Aí você vai perceber que Paulo vai ensinar tudo para eles aqui, amados, com relação a essas coisas futuras. O Evangelho é poderoso e vai restaurando a gente. Nós estamos sendo trabalhados e reparados. Nosso caráter está sendo cristalizado cada dia mais em Jesus. Verso 11, amados, olha. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, que é nosso Senhor, nosso Quírios, está vendo, Senhor? Dirijam-nos o caminho até vós. Seja no lombo de cavalo, seja de camelo, seja a pé, seja pelos mares, não importa. Que Deus nos dirija até vocês. E as viagens de Paulo, nas três viagens missionárias dele, grande parte da viagem era em cavalos que eles faziam. E o Senhor, verso 12, vos faça crescer, grava, e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Então Paulo está orando dia e noite com esses irmãos para que Deus aumente o amor no coração deles, para que eles cresçam com essa consciência no Evangelho. Crescer aqui não é em estatura, não. É crescer na graça, é no conhecimento, na verdade, na justiça. É crescer em sabedoria diante de Deus, com discernimentos espirituais, discernindo todos os tempos presentes, discernindo os movimentos na terra, os acontecimentos na terra, como este momento nosso, de enxergarmos que chegou uma pandemia na terra, uma peste que paralisa o mundo. E que pode nem nunca mais sermos os mesmos. Novas ondas que vêm por aí. Então é hora de nós aquietarmos o coração e crescermos em amor uns com os outros. E qual a finalidade do crescer em amor? Grava. O verso 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos, que virão. O santo aqui não é de bar, não. Os irmãos que morreram em Cristo e vão vir com Cristo em glória, no arrebatamento. Nós subindo e eles vindo em glória e nos encontraremos nos ares. Nós leremos mais na frente isso. Agora, amados, aqui o segredo é, então a finalidade de que o amor cresça entre nós é que o nosso coração seja confirmado em santidade. Santidade, guarda isso. Então, se alguém te pergunta assim, o que é viver a vida de santidade? Como é que eu me santifico? O que é santificação? Primeira coisa, amados, no processo religioso, quando vai falar, gente, santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santificação geralmente está atrelada, pede para nós três coisas. É orar, é ler a Bíblia e jejuar. Jejuar, orar e ler a Bíblia
nos faz santos a cada dia? Nos faz estar no processo de santificação? Sim e não. Sim, se isso não for usado como moeda de troca. Se isso for como moeda de troca, já perdeu. Eu vou orar porque eu quero isso, eu vou jejuar porque eu quero isso, eu vou ler a Bíblia para me libertar de minhas... Não. Você não está fazendo nenhum dos três da maneira correta. Quando a gente ora, lê Bíblia, jejua, com a motivação certa, numa relação de dependência entre nós e Deus, de eu saber que eu sou relativo no tempo e no espaço, de que eu tenho um Deus que é todo poderoso e que eu dependo dele, aí sim nossa oração tem sentido. Porque essa oração, essa leitura de Bíblia e jejum, tem que ser traduzido na horizontalidade, tem que ser transformado em prática, em amor, em comunhão uns com os outros. Então, o que nos mantém em santidade, em crescimento, em processo de santificação diante de Deus, é o amor aumentando em nós a cada dia. É o amor que nos isenta de todo medo do juízo que virá sobre a terra, da justiça de Deus que virá sobre a terra. É esse amor de Deus em nós crescendo em relação ao próximo que nos mantém isento de culpa. Ou seja, quanto mais eu amo, menos eu peco. Quanto mais eu amo os irmãos, ou seja, quanto mais eu me torno humano, mais o divino, mais o poder de Deus vaza através de mim, com dons, com sinais, com amor, com misericórdia, com graça, mais o poder de Deus se manifesta em nós. Isso é tremendo. E Paulo ensinou isso em todas as cartas, principalmente no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Sem amor nada aproveita. Você pode doar isso, você pode falar as línguas, você pode profetizar, você pode ter fé do tamanho de qualquer coisa. Se não tiver amor, nada aproveita. Ele ensina. E João mais na frente, por ser o mais velho, que morreu de velhice, com quase 100 anos, João vai dizer assim: não tem como conhecer Deus sem amar o próximo. Todo aquele que ama é nascido de Deus, porque Deus é amor. Então, amados, santificar-se é crescer em amor, é permanecer em amor. E aí a leitura de Bíblia, a oração e o jejum se torna algo agradável. Não é um peso, não é um fardo. É eu me prostrar diante de Deus em dependência. Como eu quero te convocar nesse instante, te convidar nesse instante, para nós orarmos pela terra. Nós chegamos em Almenara, aqui no Vale de Quitionha, a 110 casos de Covid. As cidades vizinhas todas já estão contaminadas. Transmissão comunitária. Nós não temos recursos na saúde para atender. Aí eu vou para onde? Eu olho para os montes, como diz o salmista, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. É Ele que pode nos livrar. Então esse é o momento de nós orarmos. Esse é o momento de jejuarmos, de voltarmos para a Bíblia e dependermos de Deus, de colocarmos o nosso prefeito Ademir Gobira, homem de Deus, honesto, trabalhador, que está trabalhando, produzindo, colocar os outros prefeitos, porque não é fácil estar ali. É preciso agora que essa igreja de Deus se levante, não para criticar, não para jogar pedra, mas para caminhar juntos. Vamos orar, amados. Você crê? Eu creio, vamos orar. Agora é o momento, vale depender do Deus que nos trouxe até aqui. O mundo está ficando perverso. As ondas de peste estão vindo pela terra por conta de todo o desequilíbrio que nós produzimos, que nós humanos pecadores estamos produzindo na terra. Até os peixes do mar nós estamos matando tudo de poluição. Ondas de gafanhotos vão encher a terra.
É hora de eu e você lembrarmos que Jesus está voltando e aumentarmos o amor uns com os outros para mantermos isentos de culpa e isentos do medo do juiz diante de Deus, com os corações em santidade. Quer ser santo? Ame o próximo. Isso é santificar-se. Oração é vida, leitura de Bíblia é vida, jejum é vida, é dizer para Deus: nós somos pequeninos, precisamos de ti, Deus. E eu te convido nesse instante a nós fazermos isso, como Paulo fez aqui nesse capítulo 3. Esse homem vazava amor dele para com aqueles irmãos. Você vê essa preocupação dele com as igrejas que ele plantava. O cuidado, o zelo pela igreja, pelos irmãozinhos. Preferia ficar sozinho às vezes, mas mandava gente lá. As notícias o consolavam. Vamos orar, amados. Vamos orar pelo nosso povo, nossos líderes. Ore por você nesse instante. Ore para que acabe todos os medos no seu coração. Em nome de Jesus. Pai, nós derramamos o coração e a alma diante de Ti e confessamos diante dos anjos, dos principados, de todos os poderes visíveis e invisíveis nesse instante, que o Senhor é Deus e não há outro. E confessamos que é de Ti que vem todo o bem. Então, por amor do Senhor, socorre-nos nessa terra, socorre o Vale do Jequitinhonha, nossas cidades vizinhas, nossos prefeitos, fortaleça o coração dos prefeitos para que eles sejam íntegros, responsáveis, honestos e zelem pelo pobre, pelo órfão, pela viúva, pelo necessitado. Guarda aqui o nosso prefeito Ademir, visita os porões da alma dele e fortaleça o coração dele na fé e o console. E guarde o teu povo aqui, tira o medo das nossas casas, dos nossos filhos. Deus, se tem alguém ainda vivendo de forma neurótica, com medo de demônios, com medo de Satanás, do tentador, com medo de obras de macumba, buscando recursos, Pai, oh Deus, no misticismo, no espiritismo, que Tu quebres as cadeias dos grilhões agora em nome de Jesus. Levanta-nos com coragem e com fé, com intrepidez e com ousadia nesse instante, em nome de Jesus, e livra-nos da peste. Guarda a casa de cada um, o nosso coração, os nossos filhos, e é no nome de Jesus que nós repreendemos todo o mal no Vale do Jequitinhonha. Abençoamos a nossa cidade, abençoamos todos que estão envolvidos na saúde, do médico àquele que zela e que cuida, que limpa, Pai, os hospitais. Livra-os da peste, livra-nos de todo o mal. Eu clamo a Ti, Jesus, nesse instante. Abençoe-nos, porque nós não temos outro recurso senão o Senhor. Em nome de Jesus, cura, Pai. Cura nossas vidas, faz-nos cheios de amor, santos, cheios do Espírito do Senhor, carregados de esperança ante a expectativa da volta do Teu Filho. Sim, Pai, muito obrigado por este momento. É assim que nós oramos e abençoamos cada um dos Teus filhinhos que nesse instante conosco estão orando e que estão com medo na alma. Melhora a mente, o aparelho psíquico, melhora as emoções, a alma, melhora o coração, o corpo de cada um e tire toda enfermidade das nossas casas e destrua, Pai, toda armadilha contra nós. Toda tentação lançada contra nós, tentando destruir-nos a fé, que o Senhor desfaça agora, Pai. Antes, o Senhor nos fortaleça e nos encoraja, para que nós, Pai, encorajados, encorajemos outros, que sejamos escórias na vida de outros, Pai. Obrigado, Senhor, por este momento. É assim que nós abençoamos o Teu povo e agradecemos, Pai, pela destra do Senhor neste lugar, nos abençoando em nome de Jesus. Amém, amém e amém.